Milionário é interrompido por um menino pobre. Durante uma reunião, um pedido desesperado muda o curso de todas as suas vidas. Uma revelação abaladora sobre o passado deixa o milionário em choque. Ele não sabia o quanto aquele menino iria mudar sua vida. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e conte para nós de qual cidade você está nos assistindo. Ricardo Mendes ajustou a gravata italiana de seda pura em frente ao espelho do seu escritório na cobertura do edifício Millennium, no coração financeiro de São Paulo. Seus olhos cinzentos, frios como uma manhã de inverno, percorreram a silhueta impecável refletida no espelho. Aos 45 anos, ele personificava o sucesso que tanto almejara. Presidente do maior conglomerado imobiliário do país, fortuna estimada em bilhões e uma reputação inabalável no mercado. O escritório, decorado em tons de cinza e preto, refletia sua personalidade. Minimalista, organizado e sem espaço para sentimentalismos. As paredes de vidro ofereciam uma vista panorâmica da cidade que ele ajudara a transformar com seus empreendimentos luxuosos. São Paulo era sua tela em branco e cada novo projeto era uma pincelada calculada em direção a mais lucros. Mariana, sua assistente há mais de uma década, entrou na sala com uma pasta de documentos. Senhor Mendes, os investidores já estão aguardando na sala de reuniões. O projeto Nova São Paulo está pronto para a apresentação. Ela hesitou por um momento antes de continuar. Também chegaram mais algumas cartas de moradores do Jardim das Flores. Ricardo dispensou as cartas com um gesto impaciente. Arquive com as outras. Não temos tempo para sentimentalismos. O projeto precisa avançar. Pegou sua pasta de couro italiana e dirigiu-se à sala de reuniões, seus passos ecoando pelo corredor de mármore como um metrônomo perfeitamente ajustado. A sala de reuniões estava repleta de executivos em ternos caros e expressões ansiosas. O projeto Nova São Paulo era o mais ambicioso da história da empresa. A completa remodelação de um bairro tradicional para dar lugar a um complexo de prédios comerciais e residenciais de alto padrão. O investimento era astronômico, mas o retorno prometia ser ainda maior. Ricardo iniciou sua apresentação com a precisão de um cirurgião. Gráficos, projeções financeiras e maquetes digitais dançavam nos telões, enquanto ele conduzia os investidores através de sua visão. Senhores, o Jardim das Flores é um diamante bruto esperando para ser lapidado. Em 24 meses, transformaremos uma área degradada no mais moderno complexo imobiliário da América Latina. Foi quando a porta da sala se abriu bruscamente. Um garoto de aproximadamente 12 anos, vestindo uniforme escolar surrado e tênis desgastado, irrompeu sala adentro. Seus olhos, de um tom familiar de cinza, brilhavam com determinação, apesar do medo evidente em seu rosto. Por favor, não destrua nossa casa. A voz do menino tremeu, mas ele manteve-se firme. Minha avó está doente, e aquele é o único lugar que temos. O senhor não pode simplesmente expulsar todo mundo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ricardo sentiu algo estranho no peito, uma sensação que há muito não experimentava. Os olhos do garoto, tão parecidos com os seus próprios, pareciam perfurar sua alma cuidadosamente construída de indiferença. Mariana apressou-se em direção ao menino, mas Ricardo ergueu a mão, detendo-a. Como você entrou aqui? Perguntou sua voz mais suave do que o habitual. Eu segui os executivos quando eles entraram. Precisava falar com o senhor. Ninguém nos escuta. Ninguém se importa. O garoto segurava um papel amassado nas mãos. Isso é do jornal do bairro. O senhor vai destruir a vida de centenas de famílias. Ricardo aproximou-se do menino, sentindo-se inexplicavelmente atraído por aquela coragem juvenil. Algo naquele garoto o perturbava profundamente, como uma memória distante, tentando emergir à superfície. Qual é seu nome? Perguntou, ignorando os olhares atônitos dos executivos. Miguel. Miguel Santos. O menino respondeu, erguendo o queixo em desafio. O sobrenome atingiu Ricardo como um soco no estômago. Santos. O mesmo sobrenome dela. Coincidência, certamente. Tinha que ser. Onde você mora, Miguel? Rua das Acácias, 237. Com minha avó, Dona Helena. O menino hesitou. O senhor pode vir ver como é nosso bairro.
Não é o que dizem nesses papéis. É nossa casa. Ricardo olhou para os executivos, depois para o menino e tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. A reunião está suspensa, senhores. Remarcaremos para amanhã. Ignorando os protestos, voltou-se para Miguel. Vou levar você para casa. E quero conhecer esse bairro pessoalmente. Enquanto caminhavam para o elevador, Ricardo sentia um turbilhão de emoções que há anos mantinha sob controle. Aquele menino havia conseguido, em poucos minutos, fazer algo que ninguém conseguira em décadas, atravessar sua armadura de indiferença. E sem que ele soubesse naquele momento, sua vida estava prestes a mudar completamente. O Porsche Cayenne de Ricardo serpenteava pelas ruas cada vez mais estreitas do Jardim das Flores, destoando completamente da paisagem ao redor. Miguel, sentado no banco do passageiro, mantinha os olhos fixos na janela, como se montasse guarda sobre seu território. O silêncio dentro do carro era denso, carregado de palavras não ditas. Ali pode parar. Miguel apontou para uma casa simples de muros descascados, mas bem cuidados, com um pequeno jardim na frente, onde margaridas teimavam em florir, desafiando a aridez do concreto ao redor. Ricardo estacionou, observando o ambiente com olhos analíticos. As casas antigas, algumas com mais de meio século, contavam histórias através de suas paredes gastas. Crianças brincavam na rua, senhoras conversavam nas calçadas e uma atmosfera de comunidade pairava no ar, algo que seus relatórios técnicos jamais haviam captado. Vovó deve estar preocupada, Miguel comentou, descendo do carro. Ela não sabe que eu fui até seu escritório. Antes que Ricardo pudesse responder, a porta da casa se abriu e uma senhora de cabelos grisalhos e postura digna apareceu. Seus olhos se arregalaram ao ver Miguel descendo de um carro de luxo. Mas foi quando seu olhar encontrou Ricardo que algo extraordinário aconteceu. Ela empalideceu, apoiando-se no batente da porta. Ricardo Mendes. Ela pronunciou seu nome como quem recita uma antiga oração. Depois de tantos anos, o empresário sentiu o mundo girar. Aquela voz. Lembranças há muito enterradas começaram a emergir. Helena! Helena Santos! Miguel olhava confuso de um para outro. Vocês se conhecem? Helena recuperou a compostura, embora suas mãos ainda tremessem levemente. Miguel, entre e vá fazer sua lição. Preciso conversar com o Sr. Mendes. Mas vó... Agora, Miguel. Sua voz era gentil, mas firme. Ricardo observou o menino entrar na casa, relutante, e então voltou seu olhar para Helena. Ela havia envelhecido, mas mantinha a mesma dignidade que ele se lembrava de 20 anos atrás, quando... Entre, Ricardo, Helena convidou, interrompendo seus pensamentos. Temos muito o que conversar. A sala era pequena, mas acolhedora, com móveis antigos bem conservados e fotografias nas paredes. Ricardo sentou-se rigidamente no sofá, sentindo-se deslocado naquele ambiente tão distante de seu mundo asséptico de vidro e aço. Aceita um café? Helena ofereceu, mais por hábito do que por cordialidade. Não, obrigado. Ricardo ajustou a gravata, um gesto nervoso que há anos não fazia. Helena, eu não sabia... Este bairro... Que era aqui que morávamos? Helena completou, sentando-se na poltrona à sua frente. Não, você não saberia. Você cortou todos os laços quando partiu. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de 2 décadas de histórias não contadas. Ricardo observou a sala mais atentamente e seu olhar foi capturado por uma fotografia na parede. Seu coração parou por um instante. Era Laura. Sua Laura sorrindo para a câmera com um bebê nos braços. Não, ele murmurou, levantando-se abruptamente. Não pode ser. Helena seguiu seu olhar e suspirou profundamente. Miguel é seu filho, Ricardo. Laura tentou te contar quando descobriu que estava grávida, mas você já havia bloqueado todos os contatos. Mudou de número? De endereço? Ricardo cambaleou, apoiando-se na parede. Fragmentos de memória o atingiam como estilhaços. Laura, seu primeiro amor, a garota do curso de arquitetura que havia conquistado seu coração antes da ambição tomar conta de sua vida. O rompimento abrupto quando recebeu a proposta para trabalhar em uma grande incorporadora. A decisão de cortar todos os laços com seu passado para construir seu império. Por
Por que você nunca tentou me encontrar depois? Sua voz saiu rouca. Helena levantou-se, indo até uma antiga escrivaninha. De lá, retirou uma pasta desgastada. Laura tentou, durante anos. Ela escreveu cartas, tentou contato através de conhecidos. Mas você havia se tornado inacessível, protegido por camadas e mais camadas de secretárias e assessores. Ela abriu a pasta, revelando dezenas de cartas, algumas já amareladas pelo tempo. Ela guardou cada tentativa de contato, cada notícia sua nos jornais. Mesmo depois que ficou doente... Doente? Ricardo sentiu o sangue gelar nas veias. Câncer, Helena respondeu suavemente. Ela partiu há 5 anos. Miguel tinha apenas 7 anos. Ricardo fechou os olhos, sentindo o peso de suas escolhas o esmagar. Lá fora, podia ouvir a voz de Miguel conversando com alguém, provavelmente um amigo. Seu filho. O filho que ele nunca soube que tinha. E agora você quer demolir nossa casa? Helena continuou, sua voz carregando uma mistura de ironia e tristeza. O último lugar onde Laura viveu, onde seu filho cresceu. Ricardo abriu os olhos encarando Helena. Pela primeira vez em décadas, lágrimas ameaçavam brotar. Eu não sabia. Eu juro que não sabia. Não, você escolheu não saber, Helena respondeu sem rancor. Você construiu muros tão altos ao seu redor, Ricardo, que se esqueceu de deixar uma porta. O som de passos na escada anunciou o retorno de Miguel. Ricardo rapidamente recompôs sua expressão, mas algo dentro dele havia se quebrado irremediavelmente. O império que construiu, o poder que acumulou, tudo parecia vazio diante da revelação que acabara de receber. Miguel parou na porta da sala, observando os adultos com curiosidade. Seus olhos, os olhos de Ricardo, brilhavam com uma pergunta não formulada. Preciso ir, Ricardo anunciou abruptamente levantando-se. Precisava pensar, precisava respirar. Mas voltarei amanhã se me permitirem. Helena assentiu silenciosamente. Enquanto caminhava até seu carro, Ricardo sentia o peso dos olhares de Helena e Miguel em suas costas. O Jardim das Flores, que até aquela manhã era apenas mais um projeto em sua mesa, havia se transformado no cenário de sua maior dívida com o passado. Na manhã seguinte, Ricardo não foi ao escritório. Pela primeira vez em 15 anos, cancelou todos os compromissos. Sentado em seu apartamento na cobertura do Morumbi, com a cidade aos seus pés, ele espalhava pelo chão de mármore as antigas fotografias que mantinha trancadas em um cofre. Memórias de uma vida que havia deliberadamente abandonado. Entre as imagens amareladas pelo tempo, uma em especial o fez parar. Ele e Laura no campus da Faculdade de Arquitetura. Ela sorria, os cabelos escuros balançando ao vento, enquanto segurava uma maquete do projeto que haviam desenvolvido juntos. Um centro comunitário que nunca saiu do papel. Na foto, os olhos dele brilhavam com sonhos diferentes dos que acabou perseguindo. O telefone tocou pela 10ª vez naquela manhã. Era Mariana novamente. Senhor, Mendes, os investidores estão exigindo uma posição sobre o projeto Nova São Paulo. A reunião de ontem... Cancele tudo, ele interrompeu, sua voz rouca. Preciso de alguns dias. Mas, senhor, o conselho está... Mariana, ele respirou fundo. Pela primeira vez em 20 anos estou pedindo tempo. Você pode fazer isso por mim? O silêncio do outro lado da linha foi eloquente. Em 2 décadas de trabalho conjunto, Mariana nunca o havia ouvido falar assim. Claro, senhor. Vou reorganizar sua agenda. Após desligar, Ricardo pegou outra fotografia. Nesta, Laura estava em frente a um prédio histórico no centro de São Paulo, gesticulando animadamente enquanto explicava algo sobre preservação arquitetônica. Ela sempre defendeu que o progresso não precisava significar destruição. O que aconteceu comigo, Laura? Murmurou para a fotografia. O interfone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era Jorge, seu motorista há mais de década. Senhor, trouxe os documentos que pediu sobre o Jardim das Flores. Ricardo desceu até a garagem. Jorge entregou-lhe uma pasta grossa, repleta de papéis. Consegui tudo o que estava disponível nos arquivos públicos sobre o bairro, explicou Jorge. História, registros de propriedade, perfil dos moradores, também... Ele hesitou. Encontrei algumas reportagens antigas sobre Dona Laura Santos.
Ricardo ergueu os olhos bruscamente. Você sabia? Jorge ajustou o cap, desconfortável. Não na época, senhor. Mas quando o senhor me pediu para pesquisar, algumas coisas se conectaram. Ela era uma arquiteta bastante respeitada no meio da preservação histórica. De volta ao apartamento, Ricardo mergulhou na leitura. O Jardim das Flores havia sido um dos primeiros bairros planejados de São Paulo, construído na década de 1940. As casas, embora simples, tinham valor histórico. Laura havia escrito diversos artigos defendendo sua preservação. Em um recorte de jornal de 15 anos atrás, ela aparecia em uma foto, grávida, durante um protesto contra a demolição de um casarão histórico. O texto mencionava sua luta pela preservação da memória da cidade. Ricardo sentiu um nó na garganta ao perceber que, na época da foto, ela carregava seu filho. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Helena. Miguel perguntou se você vem hoje. Ricardo olhou para o relógio. Eram quase 2 da tarde. Respondeu rapidamente. Estarei aí em 1 hora. Antes de sair, trocou o terno por roupas mais casuais, algo que não fazia há anos. No caminho para o Jardim das Flores, pediu que Jorge parasse em uma livraria. Comprou vários livros que imaginava que um garoto de 12 anos gostaria de ler. Ao chegar à casa de Helena, encontrou Miguel sentado na escada da entrada, folheando um caderno velho. O menino ergueu os olhos, uma mistura de esperança e desconfiança em seu olhar. Achei que não viria, disse simplesmente. Eu prometi que voltaria, Ricardo respondeu, sentando-se ao lado dele. O que você está lendo? Miguel hesitou antes de mostrar o caderno. São anotações da minha mãe. Ela desenhava muito. Vovó diz que eu puxei isso dela. Ricardo pegou o caderno com mãos trêmulas. As páginas estavam repletas de esboços de prédios antigos, praças e detalhes arquitetônicos. Entre os desenhos havia anotações sobre a importância de preservar a história da cidade. Você gosta de desenhar também? Perguntou, tentando controlar a emoção em sua voz. Miguel assentiu, tirando um bloco de desenho da mochila. Quero ser arquiteto, como ela era. As palavras atingiram Ricardo como um soco no estômago. Ele também havia sonhado em ser arquiteto uma vez, antes de decidir que construir fortunas era mais importante que construir sonhos. Helena apareceu na porta, observando a cena com uma expressão indecifrável. Miguel, por que não mostra ao Sr. Mendes o bairro? Ele precisa conhecer o que pretende destruir. O comentário era afiado, mas justo. Miguel levantou-se animado. Posso mostrar a praça primeiro? É onde todo mundo se reúne no fim da tarde. Durante as 2 horas seguintes, Ricardo viu o Jardim das Flores pelos olhos de seu filho. A praça central com suas árvores centenárias, a pequena biblioteca comunitária que Laura ajudou a fundar, o centro cultural improvisado onde crianças aprendiam música e arte. Em cada esquina havia uma história, em cada casa, uma memória. Miguel conhecia todos pelo nome, e todos o conheciam. Era mais que um bairro, era uma comunidade viva, pulsante, exatamente o tipo de lugar que Laura sempre defendeu. Quando voltaram à casa de Helena, o sol começava a se pôr. Miguel correu para dentro para buscar algo que queria mostrar, deixando Ricardo e Helena sozinhos na varanda. Ele tem muito dela, Helena comentou suavemente. A mesma paixão por este lugar, a mesma capacidade de enxergar beleza onde outros veem apenas decadência. Ricardo assentiu, incapaz de falar. Seu celular vibrou, mais uma mensagem urgente do Conselho de Administração. Mas, pela primeira vez em sua vida adulta, os números pareciam insignificantes diante do que estava descobrindo. Preciso ir, disse finalmente, mas voltarei amanhã. E no dia seguinte, preciso conhecer meu filho. Helena o estudou longamente antes de responder. Ele não precisa de um visitante ocasional, Ricardo. Ele precisa de um pai. As palavras o acompanharam durante toda a volta para casa, ecoando em sua mente junto com as risadas das crianças na praça. O som da vida que seu projeto ameaçava silenciar, e o peso de 20 anos de ausência que precisaria encontrar uma forma de redimir. Nas semanas que se seguiram, Ricardo mergulhou em uma rotina completamente nova. Todas as manhãs, após resolver as questões mais urgentes da empresa por videoconferência, ele dirigia até o Jardim das Flores.
As tardes eram dedicadas a Miguel e à redescoberta de um mundo que havia deixado para trás há muito tempo. Em um sábado particularmente ensolarado, Ricardo e Miguel caminhavam pelo Parque da Aclimação, um oásis verde não muito longe do bairro. O menino corria na frente, parando ocasionalmente para apontar alguma árvore ou pássaro. "Mãe costumava me trazer aqui todo fim de semana", Miguel comentou, sentando-se à beira do lago. "Ela dizia que era importante lembrar que a cidade também respira." Ricardo sentou-se ao lado dele, observando os patos que nadavam preguiçosamente. "Sua mãe era uma mulher muito sábia. Por que você nunca veio nos ver?" A pergunta tão direta e inocente pegou Ricardo desprevenido. Ele respirou fundo, buscando as palavras certas. "Miguel, às vezes, os adultos cometem erros grandes. Eu fiz escolhas que me afastaram de pessoas importantes. Na época achei que estava fazendo o certo, mas agora vejo o quanto estava errado." Miguel jogava pedrinhas na água, criando círculos concêntricos que se expandiam até a margem. "Mãe sempre falava de você, não com raiva, sabe? Mas como saudade." As palavras do menino atingiram Ricardo como um raio. A ideia de que Laura, mesmo após tudo, ainda falava dele com carinho era quase insuportável. "Eu gostaria de ter conhecido ela melhor", Miguel continuou. "De ter mais lembranças." Ricardo hesitou por um momento antes de colocar a mão no ombro do filho. "Que tal se criássemos algumas lembranças novas? Você, eu e sua avó?" O sorriso que Miguel lhe deu foi como um raio de sol atravessando nuvens pesadas. De volta ao Jardim das Flores, Ricardo notou uma movimentação incomum. Um grupo de moradores estava reunido em frente à antiga sede da Associação de Bairro, um casarão que há anos servia como ponto de encontro da comunidade. Aproximando-se, Ricardo reconheceu Dona Zuleide, uma senhora enérgica que liderava muitos dos projetos comunitários do bairro. Ela discutia acaloradamente com um homem de terno que Ricardo reconheceu como um dos assessores da prefeitura. "O que está acontecendo?", perguntou a Miguel. "É sobre o casarão", o menino explicou. "A prefeitura quer fechar por causa de problemas estruturais, mas é onde fazemos todas as festas e reuniões do bairro." Ricardo aproximou-se do grupo, sentindo os olhares desconfiados dos moradores. Muitos já sabiam quem ele era e o que sua empresa planejava fazer com o bairro. "Com licença", ele interrompeu educadamente. "Posso ajudar de alguma forma?" Dona Zuleide o encarou com uma mistura de surpresa e desconfiança. "A menos que o senhor tenha uns 200 mil reais para a reforma, acho difícil." O assessor da prefeitura pigarreou, desconfortável. "Como eu estava explicando, o prédio precisa de reparos urgentes. Não podemos arriscar a segurança dos moradores." Ricardo observou o casarão. Apesar do desgaste evidente, a arquitetura era belíssima, um exemplo perfeito do estilo eclético do início do século XX. Lembrou-se de como Laura ficava entusiasmada ao falar sobre preservação de patrimônio histórico. "E se..." ele começou, uma ideia formando-se em sua mente. "E se eu me comprometesse a financiar a reforma?" O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Dona Zuleide o olhou como se ele tivesse acabado de dizer que iria fazer chover ouro. "O senhor faria isso?" ela perguntou incrédula. Ricardo assentiu, sentindo uma estranha leveza. "Sim, mas com uma condição. Quero que seja um projeto comunitário. Os moradores decidem como querem a reforma, dentro das necessidades técnicas, é claro." O burburinho de excitação que se espalhou entre os moradores foi interrompido pela voz cética de um homem mais velho. "E por que faríamos isso? O senhor não é o mesmo que quer demolir nosso bairro?" Ricardo sentiu o peso de todos os olhares sobre ele. Miguel o observava com uma mistura de esperança e apreensão. Eu cometi muitos erros." Ricardo começou, sua voz mais vulnerável do que jamais permitira em público. "Passei anos vendo apenas números, esquecendo que por trás deles existem pessoas, histórias, vidas. Este bairro, ele significa mais do que eu imaginava. Para todos vocês, para meu filho e para a memória de alguém muito especial." Ele fez uma pausa, buscando as palavras certas. "Eu não posso desfazer o passado, mas posso tentar fazer melhor a partir de agora. Este casarão pode ser um começo, uma chance de preservar algo importante, não só para vocês, mas para a cidade."
Dona Zuleide o estudou por um longo momento antes de estender a mão. Muito bem, Sr. Mendes. Vamos ver do que o senhor é capaz. Naquela noite, de volta ao seu apartamento, Ricardo encarou a cidade pela janela. As luzes de São Paulo brilhavam como sempre, mas agora ele as via de forma diferente. Cada ponto luminoso representava uma vida, uma história. Seu telefone tocou. Era Mariana. Senhor Mendes, o conselho está exigindo uma reunião urgente amanhã. Eles querem saber por que o projeto Nova São Paulo está parado. Ricardo respirou fundo. Marque a reunião, Mariana. Mas antes, preciso que você faça algo por mim. Encontre todos os dados que temos sobre projetos de revitalização urbana com preservação histórica e agende uma visita ao Jardim das Flores para toda a diretoria. Senhor? A voz de Mariana estava cheia de confusão. Confie em mim, Mariana. Acho que chegou a hora de repensarmos algumas coisas. Ao desligar, Ricardo pegou o caderno de desenhos de Laura que Miguel havia lhe emprestado. Entre os esboços de prédios e praças, encontrou uma frase escrita à mão. A verdadeira arquitetura não apenas constrói espaços, mas preserva memórias e cria futuros. Pela primeira vez em anos, Ricardo Mendes sentiu que estava no caminho certo. O caminho para reconstruir não apenas um bairro, mas sua própria vida. A sala de reuniões da Mendes Incorporações estava tensa. Os membros do conselho, habitualmente impassíveis em seus ternos caros, demonstravam uma inquietação palpável. Ricardo entrou, carregando uma pasta grossa e um rolo de plantas arquitetônicas. Ao invés de seu habitual terno impecável, vestia uma camisa social simples e calças de sarja. Uma mudança sutil, mas notada por todos. Senhores, começou ele, sua voz firme, mas com uma nova tonalidade que poucos ali reconheceriam como humildade. Agradeço a presença de todos. Sei que as últimas semanas geraram muitas dúvidas e preocupações. Carlos Álvares, o mais antigo membro do conselho, não esperou mais para interromper. Ricardo, vamos direto ao ponto. O que está acontecendo com o projeto Nova São Paulo? Temos investidores pressionando por respostas. Ricardo respirou fundo, desenrolando as plantas sobre a mesa. O projeto Nova São Paulo não vai mais acontecer. Pelo menos, não da forma como estava planejado. Um burburinho de indignação percorreu a sala. Ricardo ergueu a mão, pedindo silêncio. Ao invés disso, gostaria de apresentar a vocês o projeto Renascer. Nas horas seguintes, Ricardo expôs sua nova visão. Falou sobre revitalização sustentável, sobre preservar a história enquanto se constrói o futuro. Mostrou estudos de casos de sucesso em outras cidades do mundo, onde bairros históricos foram renovados sem perder sua essência, tornando-se polos de turismo e cultura. Imaginem, ele disse apontando para um dos mapas, um bairro onde prédios históricos restaurados convivem com novas construções que respeitam a arquitetura local, onde pequenos negócios tradicionais florescem ao lado de startups inovadoras. Um lugar que atrai tanto moradores quanto visitantes, que gera valor não apenas financeiro, mas cultural e social. À medida que Ricardo falava, a atmosfera na sala começou a mudar. A indignação inicial dava lugar a uma curiosidade cautelosa. Alguns conselheiros faziam anotações furiosamente, outros cochichavam entre si, calculando mentalmente os potenciais riscos e benefícios. Mas e o retorno financeiro? Questionou Márcia Ribeiro, a CFO da empresa. Um projeto desse porte com tantas variáveis? Ricardo assentiu, reconhecendo a preocupação. É um investimento a longo prazo, sim. Mas vejam estes números. Ele projetou uma série de gráficos na tela. Estudos mostram que áreas revitalizadas dessa forma tendem a valorizar exponencialmente ao longo dos anos. Além disso, a diversificação de negócios e o apelo turístico criam um fluxo de renda mais estável e sustentável. A discussão se estendeu por horas. Perguntas foram feitas, objeções levantadas, alternativas propostas. Ricardo respondia a tudo com uma mistura de paixão e pragmatismo, que surpreendeu até mesmo seus mais antigos colaboradores. Ao final, Carlos Álvares se levantou. O silêncio na sala era palpável. Ricardo, ele começou, sua voz grave, em todos estes anos trabalhando juntos, nunca o vi tão vivo.
Ele fez uma pausa, olhando ao redor da mesa. É um projeto arriscado, sem dúvida, mas também é visionário. E, francamente, é o tipo de coisa que pode redefinir não apenas nossa empresa, mas a forma como pensamos desenvolvimento urbano no Brasil. Um por um, os membros do conselho começaram a assentir. Não era uma aprovação unânime, mas era um começo. Ricardo sentiu um peso enorme sair de seus ombros. Há mais uma coisa, ele disse quando o burburinho diminuiu. Gostaria de propor a criação de uma nova posição na empresa, uma diretoria de preservação e desenvolvimento sustentável. Márcia franziu o senho. E quem você sugere para esse cargo? Ricardo sorriu pela primeira vez desde o início da reunião. Helena Santos, uma arquiteta com vasta experiência em preservação histórica e desenvolvimento comunitário. O nome causou comoção. Muitos ali sabiam da história recente de Ricardo, dos rumores sobre um filho que ele não conhecia. Ricardo, Carlos falou suavemente, tem certeza disso? Misturar o pessoal com o profissional? É exatamente o que precisamos fazer, Ricardo interrompeu. Por anos tratamos negócios como algo separado da vida real das pessoas. É hora de mudar isso. Ao sair da sala de reuniões, horas depois, Ricardo sentia-se exausto, mas estranhamente leve. Mariana o esperava do lado de fora, uma expressão de preocupação em seu rosto. E então? Ela perguntou ansiosamente. Ricardo sorriu. Temos muito trabalho pela frente, Mariana. Mas é um novo começo. Naquela noite, sentado na varanda de Helena, Ricardo observava Miguel brincando no pequeno jardim. O menino construía uma cidade imaginária com blocos de madeira, sua concentração absoluta lembrando tanto Laura que chegava a doer. Eles aprovaram? Helena perguntou, sentando-se ao lado dele com 2 xícaras de café. Ricardo assentiu. Sim, inclusive a sua posição na empresa, se você aceitar. Helena ficou em silêncio por um momento, seus olhos fixos em Miguel. Sabe, ela começou suavemente, Laura sempre dizia que você tinha um bom coração por baixo de toda aquela ambição. Parece que ela estava certa, afinal. As palavras atingiram Ricardo profundamente. Eu desperdicei tanto tempo, Helena. Tantos anos. O importante é o que fazemos a partir de agora. Ela respondeu, colocando gentilmente a mão sobre a dele. Miguel precisa de um pai. E este bairro, esta cidade, precisam de pessoas que vejam além do lucro imediato. Enquanto o sol se punha sobre o Jardim das Flores, pintando o céu em tons de laranja e rosa, Ricardo sentiu pela primeira vez em décadas que estava exatamente onde deveria estar. O caminho à frente seria difícil, cheio de desafios e obstáculos, mas também repleto de possibilidades. Era hora de reconstruir, não apenas um bairro, mas uma família, uma comunidade e talvez uma cidade inteira. Os meses seguintes foram um turbilhão de atividades no Jardim das Flores. O que começara com a reforma do casarão da Associação de Bairro rapidamente se transformou em um projeto muito maior. Ricardo, com a ajuda de Helena e uma equipe dedicada, mergulhou de cabeça na revitalização do bairro. Numa manhã de sábado, Ricardo caminhava pela Rua das Acácias com Miguel, observando o progresso das obras. Andaimes cobriam várias casas antigas, onde equipes trabalhavam na restauração de fachadas históricas. O cheiro de tinta fresca se misturava ao aroma do café da padaria da Dona Celeste, que agora ostentava uma placa nova e reluzente. Pai, Miguel chamou, ainda hesitante ao usar a palavra. Olha só o que o pessoal da Escola de Artes fez. Ricardo seguiu o olhar do filho para um mural colorido que cobria o que antes era um muro cinzento e descascado. A pintura retratava cenas da história do bairro, desde seus primeiros moradores até os dias atuais. No centro, uma figura feminina que lembrava muito Laura segurava nas mãos um modelo em miniatura do Jardim das Flores. É lindo, Ricardo murmurou, sentindo um nó na garganta. Enquanto caminhavam, diversos moradores os cumprimentavam. O ceticismo inicial em relação a Ricardo havia dado lugar a uma aceitação cautelosa, e alguns até demonstravam genuína gratidão. O empresário notou que muitos o tratavam de forma diferente quando estava com Miguel, como se a presença do menino humanizasse o homem dos negócios. Ao passar pela praça central, agora um canteiro de obras cercado por tapumes coloridos, outro projeto da Escola de Artes,
Ricardo notou um grupo de pessoas reunidas perto do coreto. Reconheceu Dona Zuleide no centro, gesticulando animadamente. "O que está acontecendo ali?" perguntou a Miguel. O menino sorriu, puxando-o pela mão. "Vem ver. É o projeto que a vovó Helena começou." Ao se aproximarem, Ricardo viu que Dona Zuleide estava conduzindo uma espécie de oficina. Vários moradores de todas as idades estavam reunidos ao seu redor, alguns fazendo anotações, outros segurando plantas e desenhos. "Ah, senhor Ricardo." Dona Zuleide o chamou acenando. "Que bom que está aqui. Estávamos justamente discutindo as ideias para o novo centro cultural." Ricardo olhou curioso para os desenhos espalhados sobre uma mesa improvisada. Eram esboços feitos pelos próprios moradores, mostrando suas visões para o futuro espaço comunitário. "A ideia é que o centro cultural seja verdadeiramente da comunidade", explicou Helena, que Ricardo não havia notado até então. Ela se aproximou sorrindo para Miguel. "Cada morador está contribuindo com sugestões, baseadas nas necessidades reais do bairro." Ricardo pegou um dos desenhos, feito claramente por uma criança. Mostrava uma biblioteca colorida, com árvores crescendo dentro do prédio. "Interessante-me", ele murmurou. "Esse é da Aninha, neta da Dona Josefa", Miguel explicou, orgulhoso por conhecer todos ali. "Ela adora ler, mas diz que a biblioteca antiga era muito escura e triste." Por um momento, Ricardo se viu transportado para o passado. Lembrou-se de Laura, anos atrás, falando apaixonadamente sobre arquitetura participativa e como era importante ouvir as comunidades. Na época, ele havia descartado a ideia como impraticável e sentimental. Agora, vendo o entusiasmo nos olhos dos moradores, começava a entender o que ela queria dizer. "Senhor Ricardo", chamou um senhor que ele reconheceu como o senhor Antônio, dono da mercearia da esquina. "O que o senhor acha de incluirmos um espaço para aulas de culinária? Muita gente aqui tem receitas de família incríveis. Podíamos ensinar aos jovens e, quem sabe, até atrair gente de fora do bairro." A sugestão gerou uma animada discussão entre os presentes. Ricardo observava, fascinado, como ideias iam surgindo e sendo aprimoradas coletivamente. Era um processo tão diferente das frias reuniões corporativas a que estava acostumado. "Ah, isso é incrível", ele disse baixinho para Helena. Ela sorriu, seus olhos brilhando. "É assim que se constrói uma comunidade de verdade, Ricardo. Não são apenas os prédios que estamos renovando, mas o espírito do lugar." Naquele momento, Ricardo sentiu algo mudar dentro de si. Não era apenas sobre negócios ou redenção pessoal. Era sobre criar algo maior, algo que duraria além dele mesmo. "Miguel", ele chamou o filho que estava absorto nos desenhos. "Que tal fazermos nosso próprio esboço para o centro cultural?" Os olhos do menino se iluminaram. "Sério? Você vai desenhar comigo?" Ricardo assentiu, sentindo uma onda de emoção ao ver a alegria no rosto do filho. "Sim, vamos criar algo juntos. Algo para o futuro." Enquanto se sentavam para desenhar, rodeados pela comunidade que aos poucos se tornava sua família estendida, Ricardo percebeu que estava, finalmente, construindo algo verdadeiramente valioso. Não era um império de concreto e vidro, mas um legado de conexões humanas, de histórias preservadas e sonhos compartilhados. O Jardim das Flores estava florescendo novamente. E com ele, o coração há muito adormecido de Ricardo Mendes. O outono chegara ao Jardim das Flores, pintando as árvores em tons de dourado e vermelho. O projeto de revitalização estava em pleno vapor, com a mistura de sons de obras e risos de crianças, criando uma sinfonia peculiar pelas ruas do bairro. Ricardo caminhava apressado em direção à casa de Helena, seu coração acelerado. Mais cedo naquele dia, recebera uma ligação que o deixara profundamente perturbado. "Helena", chamou ele, batendo a porta com mais força do que pretendia. "Precisamos conversar." Helena abriu a porta, seu rosto demonstrando preocupação imediata ao ver a expressão de Ricardo. "O que houve?" Entrando na sala, Ricardo passou a mão pelos cabelos, um gesto nervoso que havia ressurgido nas últimas semanas. "Recebi uma ligação do Carlos Álvares. Parece que alguns dos grandes investidores estão desistindo do projeto. Eles acham que eu estou sendo sentimental demais." Helena suspirou sentando-se no sofá. Era de se esperar alguma resistência.
Mudanças nunca são fáceis, especialmente no mundo dos negócios. Não é só isso, Ricardo continuou, sua voz tensa. Há rumores de que estão planejando uma reunião extraordinária para me afastar da presidência. Acham que perdi o foco, que estou colocando emoções acima dos negócios. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Do lado de fora podiam ouvir Miguel brincando no quintal com alguns amigos, alheio às preocupações dos adultos. E o que você pensa sobre isso? Helena perguntou suavemente. Ricardo ficou em silêncio por um momento, seus olhos vagando pela sala, detendo-se nas fotografias de Laura e Miguel quando bebê. Eu não sei. Parte de mim quer lutar. Mostrar a eles que este projeto pode ser um sucesso não apenas financeiro, mas humano. Mas outra parte se pergunta se eles não estão certos, se não estou deixando minha culpa, meu desejo de redenção, nublar meu julgamento. Helena se levantou caminhando até a janela. Lá fora, Miguel e seus amigos construíam uma elaborada cidade de caixas de papelão, suas risadas ecoando pelo quintal. Ricardo, ela começou, sua voz firme. Você se lembra do que Laura sempre dizia sobre arquitetura? Ele assentiu, um sorriso triste brincando em seus lábios. Que a verdadeira arquitetura constrói mais do que edifícios. Constrói comunidades, constrói vidas. Exatamente. Helena se virou para encará-lo. O que você está fazendo aqui no Jardim das Flores não é apenas um projeto de revitalização urbana. É a construção de um legado. Um legado que honra a memória de Laura e que cria um futuro para Miguel e para todas essas famílias. Ricardo se juntou a ela na janela, observando as crianças brincarem. Mas e se eu fracassar? E se perder tudo que construí todos esses anos? Helena colocou a mão em seu ombro, um gesto de conforto que ele não sabia que precisava até aquele momento. Às vezes, Ricardo, precisamos perder algo para ganhar algo muito maior. Naquele instante, Miguel olhou para cima e viu os dois na janela. Seu rosto se iluminou com um sorriso e ele acenou entusiasticamente. Pai! Vovó! Venham ver a cidade que estamos construindo! O coração de Ricardo se apertou ao ouvir Miguel chamá-lo de pai tão naturalmente. Era um título que ele ainda estava aprendendo a merecer. Vá! Helena o encorajou suavemente. Seu filho está chamando. Ricardo hesitou por um momento, então assentiu. Enquanto caminhava para o quintal, sentiu como se estivesse cruzando uma linha invisível, deixando para trás o homem que um dia fora e abraçando quem estava se tornando. No quintal, Miguel o recebeu com entusiasmo, explicando cada detalhe da cidade de papelão. Olha, pai, aqui é o centro cultural que estamos planejando. E ali é a Praça Nova, com um chafariz e tudo. Ricardo se agachou examinando a criação das crianças. Era uma mistura encantadora de realidade e fantasia, com prédios históricos restaurados ao lado de torres futuristas e até mesmo um foguete espacial. É incrível, Miguel, ele disse genuinamente impressionado. Vocês pensaram em tudo. A gente quis fazer uma cidade onde todo mundo pudesse morar, explicou uma das amigas de Miguel, uma garotinha de tranças coloridas, com casas para ricos e pobres e parques para todo mundo brincar junto. As palavras da menina atingiram Ricardo como um raio de clareza. Ali naquela simples brincadeira de crianças estava a essência do que ele estava tentando alcançar com o projeto Renascer. Levantando-se, Ricardo olhou para Helena, que observava a cena da varanda. Algo em seu olhar mudou, uma determinação renovada tomando conta de seu semblante. Obrigado, crianças, ele disse, bagunçando carinhosamente o cabelo de Miguel. Vocês me ajudaram mais do que imaginam. Voltando para dentro, Ricardo pegou seu celular. Vou ligar para Mariana. Preciso que ela organize uma apresentação para o conselho e os principais investidores. Vamos mostrar a eles não apenas planilhas e projeções, mas o verdadeiro impacto do que estamos fazendo aqui. Helena sorriu, reconhecendo a energia e a paixão que tanto admirara em Laura, refletidas agora em Ricardo. E o que você vai dizer a eles? Ricardo olhou mais uma vez para o quintal, onde as crianças continuavam sua brincadeira, construindo um mundo melhor com caixas de papelão e imaginação pura. Vou dizer a eles que não estamos apenas construindo prédios ou renovando fachadas. Estamos construindo o futuro.
Um futuro onde negócios e comunidade não são forças opostas, mas parceiras. Um futuro que Laura sonhou, que Miguel merece e que todos nós temos a responsabilidade de criar. Enquanto o sol se punha sobre o Jardim das Flores, lançando sombras douradas sobre a cidade de papelão no quintal, Ricardo sentiu uma certeza que não experimentava há anos. Não seria fácil, mas ele estava pronto para a luta que viria. Porque agora, finalmente, ele estava lutando por algo que valia realmente a pena. A sede da Mendes Incorporações fervilhava com uma energia tensa na manhã da reunião decisiva. Ricardo chegou cedo, acompanhado por Helena e, para surpresa de muitos, Miguel. O menino, vestindo uma camisa social que parecia grande demais para seu corpo magro, olhava ao redor com olhos arregalados, absorvendo cada detalhe do império que seu pai construíra. "Tem certeza de que quer que eu esteja aqui?" Miguel perguntou, sua voz traindo um misto de nervosismo e excitação. Ricardo se ajoelhou para ficar na altura dos olhos do filho. "Absoluta. Você é parte disso tudo agora, Miguel. E às vezes precisamos lembrar as pessoas do que realmente importa." Ao entrarem na sala de reuniões, foram recebidos por olhares curiosos e alguns francamente hostis. Carlos Álvares, sentado à cabeceira da mesa, franziu o senho ao ver Miguel, mas não disse nada. "Senhoras e senhores", Ricardo começou, sua voz firme apesar do nervosismo que sentia. "Agradeço a presença de todos. Sei que muitos de vocês têm dúvidas sobre o rumo que estamos tomando com o projeto Renascer. Hoje, gostaria de mostrar a vocês não apenas números e projeções, mas o verdadeiro impacto do que estamos fazendo." Com um gesto, ele sinalizou para Mariana iniciar a apresentação. As luzes se apagaram e um vídeo começou a ser projetado na parede. Eram imagens do Jardim das Flores. Antes e depois, depoimentos emocionados de moradores, cenas de crianças brincando em praças renovadas, idosos conversando em bancos recém-instalados, pequenos negócios florescendo em fachadas restauradas. "O que vocês estão vendo?" Ricardo continuou, sua voz carregada de emoção. "Não é apenas um projeto imobiliário. É a revitalização de uma comunidade inteira. É a preservação de nossa história e a construção de um futuro sustentável." Helena tomou a palavra, apresentando dados sobre o aumento do turismo na região, a valorização dos imóveis do entorno e o interesse de empresas em se estabelecer no bairro renovado. "Não estamos apenas criando valor para nossa empresa", ela explicou. "Estamos gerando um ciclo virtuoso de desenvolvimento para toda a cidade." À medida que a apresentação avançava, Ricardo podia sentir a atmosfera na sala mudando. O ceticismo inicial dava lugar a um interesse genuíno, até mesmo entusiasmo em alguns rostos. Mas nem todos estavam convencidos. Amanda Ferreira, uma das mais influentes investidoras, levantou-se com uma expressão dura. "Isso tudo é muito bonito, Ricardo. Mas e os números? Quanto tempo até vermos um retorno real sobre este investimento sentimental?" Foi neste momento que Miguel, que até então observava tudo em silêncio, deu um passo à frente. "Com licença", ele disse, sua voz trêmula mas determinada. "Posso falar algo?" Um silêncio surpreso caiu sobre a sala. Ricardo, pego de surpresa, assentiu encorajadoramente. Miguel respirou fundo e começou. "Meu nome é Miguel Santos Mendes. Até alguns meses atrás, eu não sabia que tinha um pai. Achava que éramos só eu e minha avó lutando para sobreviver num bairro que todo mundo queria demolir." Ele fez uma pausa, olhando diretamente para Amanda. "Mas aí algo mudou. Meu pai não apenas me encontrou, ele encontrou algo dentro dele mesmo, algo que minha mãe sempre soube que estava lá." O menino continuou, sua confiança crescendo a cada palavra. "Vocês falam de números e retornos, mas e as pessoas? E as histórias? O Jardim das Flores não é apenas um lugar, é o lar de centenas de famílias. É onde nasci, onde minha mãe viveu, onde meus amigos estão. E agora, graças ao meu pai e a todos vocês, é um lugar que tem futuro." Ricardo sentia seu coração inchar de orgulho e emoção. Miguel concluiu. "Se vocês puderem ver além dos números, verão que o que estamos construindo é muito mais valioso do que qualquer arranha-céu. Estamos construindo vidas melhores." Um silêncio profundo seguiu-se às palavras de Miguel. Então, lentamente, Carlos Álvares se levantou.
Seus olhos brilhavam de uma forma que Ricardo nunca havia visto antes. Bem, ele disse, sua voz rouca de emoção. Acho que acabamos de ouvir a voz do futuro, e que futuro brilhante parece ser. Ele se virou para os demais membros do conselho. Senhoras e senhores, creio que temos uma decisão a tomar. Continuamos no caminho seguro e conhecido, ou ousamos construir algo verdadeiramente significativo? As horas seguintes foram de intenso debate. Mas ao final, quando a votação foi realizada, o resultado foi surpreendente. Apoio unânime para o projeto Renascer. Ao saírem da sala de reuniões, Ricardo abraçou Miguel fortemente. Você foi incrível lá dentro, filho. Estou tão orgulhoso de você. Helena sorriu, seus olhos marejados. Laura estaria radiante, ela disse suavemente. Enquanto caminhavam para fora do edifício, Ricardo olhou para o céu de São Paulo. As nuvens que ameaçavam tempestade pela manhã haviam se dissipado, revelando um céu azul brilhante. Era como se a cidade inteira estivesse sorrindo para eles, prometendo um futuro mais brilhante. O projeto Renascer não era mais apenas um sonho ou uma ideia arriscada. Era uma realidade em construção, sustentada não apenas por concreto e aço, mas por corações e esperanças. E Ricardo, com Miguel ao seu lado e o espírito de Laura guiando seus passos, estava pronto para liderar o caminho. Os meses seguintes trouxeram uma transformação não apenas para o Jardim das Flores, mas para toda a dinâmica da Mendes Incorporações. O projeto Renascer havia se tornado o carro-chefe da empresa, atraindo atenção nacional e até internacional como um modelo de revitalização urbana sustentável. Numa tarde ensolarada de primavera, Ricardo caminhava pelo bairro, observando com satisfação as mudanças. O antigo casarão da Associação de Bairro, agora totalmente restaurado, abrigava um centro cultural vibrante. Crianças saíam de aulas de música, idosos participavam de oficinas de artesanato e jovens empreendedores discutiam animadamente em um espaço de coworking no andar superior. Senhor Ricardo, chamou Dona Zuleide, acenando da porta de sua mercearia recém-reformada. Venha ver o que chegou. Curioso, Ricardo se aproximou. Dona Zuleide, radiante, mostrou-lhe uma revista de arquitetura. Na capa, uma foto aérea do Jardim das Flores, com a manchete Revolução Urbana. Como um bairro esquecido, se tornou modelo de desenvolvimento sustentável. Quem diria, hein? Dona Zuleide sorriu, seus olhos brilhando de orgulho. Nosso bairrinho na capa de uma revista chique dessas. Ricardo folheou a revista, emocionado ao ver as fotos e ler os depoimentos dos moradores. Era a confirmação de que estavam no caminho certo. Continuando sua caminhada, Ricardo chegou à Praça Central, agora um oásis verde no meio da cidade. Lá encontrou Miguel sentado em um banco, absorto em um livro de arquitetura. Ei, campeão, chamou Ricardo, sentando-se ao lado do filho. O que está lendo? Miguel ergueu os olhos, sorrindo. É um livro sobre arquitetura sustentável. Sabe, pai, estive pensando, quando eu crescer, quero ser arquiteto como a mãe. Quero construir coisas que ajudem as pessoas e o planeta. Ricardo sentiu um nó na garganta. Era como se Laura estivesse ali, falando através do filho. Isso é maravilhoso, Miguel. Tenho certeza de que sua mãe estaria muito orgulhosa. Naquele momento, Helena se aproximou, carregando uma pasta de documentos. Que bom que encontrei vocês dois juntos, ela disse, sentando-se do outro lado de Miguel. Tenho novidades importantes. Ricardo e Miguel olharam para ela curiosos. Recebi um convite da Universidade de São Paulo. Helena começou, sua voz misturando excitação e um toque de nervosismo. Eles querem que eu lidere um novo programa de estudos em revitalização urbana sustentável, usando o Jardim das Flores como estudo de caso principal. Vovó, isso é incrível, Miguel exclamou abraçando-a. Ricardo assentiu, genuinamente feliz pela sogra. É uma oportunidade maravilhosa, Helena. Você mais que merece esse reconhecimento. Helena sorriu, mas havia uma sombra de preocupação em seus olhos. O programa exigiria dedicação integral. Eu teria que deixar meu cargo na Mendes Incorporações. Um silêncio caiu sobre o trio. Ricardo sabia o quanto Helena havia se dedicado ao projeto Renascer, o quanto sua experiência e visão haviam sido cruciais para o sucesso. Você deve aceitar.
Ricardo disse finalmente, sua voz firme. O que você pode ensinar e inspirar nessa posição vai muito além do que poderíamos fazer sozinhos. É uma chance de multiplicar o impacto do que começamos aqui. Helena o olhou com gratidão. Obrigada, Ricardo. Mas e quanto ao projeto? Ainda há tanto a ser feito? E faremos, Ricardo assegurou. O que construímos aqui é maior que qualquer um de nós. É um legado que continuará crescendo. Miguel, que havia escutado a conversa atentamente, de repente teve uma ideia. Ei, e se a gente criasse um programa de estágio? Poderíamos trazer estudantes de arquitetura e urbanismo para trabalhar no projeto, aprender na prática. Assim, o que fizemos aqui poderia inspirar uma nova geração de arquitetos. Ricardo e Helena se entreolharam, surpresos e orgulhosos da sugestão de Miguel. Sabe de uma coisa? Ricardo sorriu, bagunçando o cabelo do filho. Acho que acabamos de encontrar nossa próxima grande ideia. Nos dias que se seguiram, a notícia da nomeação de Helena para a universidade e a criação do programa de estágios se espalhou pelo bairro e pela empresa. Era como se uma nova onda de energia e possibilidades tivesse sido liberada. Numa noite, enquanto Ricardo trabalhava em seu escritório em casa, agora localizado no Jardim das Flores, ele encontrou uma antiga foto de Laura. Nela, ela sorria diante de um de seus primeiros projetos de restauração. Estamos fazendo isso, meu amor, ele murmurou para a foto. Não da forma como planejamos originalmente, mas estou tentando honrar sua visão, seu sonho. Um suave bater na porta o tirou de seus pensamentos. Era Miguel, de pijama, segurando um caderno de desenhos. Pai, posso te mostrar uma coisa? Ricardo sorriu, fazendo um gesto para o filho entrar. Miguel abriu o caderno, revelando esboços de um edifício futurista, mas que harmoniosamente se integrava com construções históricas. É minha ideia para o novo centro comunitário, Miguel explicou, seus olhos brilhando de entusiasmo. Vê como ele usa energia solar e tem um sistema de coleta de água da chuva. E aqui, olha, é um jardim vertical que ajuda a purificar o ar. Enquanto Miguel explicava animadamente cada detalhe de seu projeto, Ricardo sentiu uma onda de emoção o envolver. Ali estava o futuro, não apenas do Jardim das Flores ou da Mendes Incorporações, mas de uma visão de cidade mais humana e sustentável. Naquela noite, ao deitar-se, Ricardo refletiu sobre a jornada incrível que havia vivido nos últimos meses. De um empresário frio e calculista, focado apenas em lucros, ele havia se transformado em um homem que redescobriu sua humanidade, seu propósito e, mais importante, seu papel como pai. O Jardim das Flores, outrora destinado à demolição, agora florescia como um símbolo de renovação e esperança. E no centro de tudo isso estava Miguel, o filho que ele quase nunca conheceu, agora o coração pulsante de uma nova geração de sonhadores e construtores. Com um sorriso nos lábios, Ricardo adormeceu, sentindo-se pela primeira vez em muitos anos verdadeiramente em paz. O amanhã traria novos desafios, certamente, mas também infinitas possibilidades. E ele estava pronto para enfrentá-las, com Miguel ao seu lado e o espírito de Laura guiando seus passos. O sol nascente banhava o Jardim das Flores com uma luz dourada, enquanto Ricardo caminhava pelas ruas do bairro. Era cedo, mas o local já pulsava com vida. Comerciantes abriam suas lojas. O aroma de pão fresco saía da padaria da Dona Celeste, e estudantes se dirigiam à recém-inaugurada escola técnica. Ricardo parou diante de um grande outdoor na praça central. Nele, uma imagem do bairro revitalizado, ao lado de um retrato de Laura, sorridente e cheia de vida. O texto dizia: Primeiro Festival de Arquitetura Sustentável Laura Santos, construindo o futuro, honrando o passado. O festival, idealizado por Miguel e abraçado entusiasticamente pela comunidade e pela Mendes Incorporações, estava prestes a começar. Durante uma semana, o Jardim das Flores se tornaria o epicentro de discussões sobre urbanismo sustentável, atraindo arquitetos, estudantes e curiosos de todo o país. Bom dia, Sr. Ricardo, chamou o Sr. Antônio, dono da mercearia, enquanto varria a calçada. Pronto para o grande dia? Ricardo sorriu, acenando. Bom dia, Sr. Antônio. Acho que estamos todos um pouco nervosos, mas ansiosos também.
Continuando sua caminhada, Ricardo refletiu sobre os últimos meses. O programa de estágios sugerido por Miguel havia sido um sucesso estrondoso. Jovens arquitetos e urbanistas de todo o Brasil e até de outros países vieram para aprender e contribuir com o projeto Renascer. O bairro estava sempre cheio de energia nova, ideias frescas e um entusiasmo contagiante. Ao chegar em casa, encontrou Miguel já acordado, debruçado sobre uma maquete na mesa da sala. O menino ergueu os olhos, um misto de ansiedade e excitação em seu rosto. "Pai, você acha que está bom? É para a apresentação de hoje à tarde." Ricardo se aproximou, examinando a maquete com atenção. Era um projeto para transformar um antigo galpão abandonado em um centro de reciclagem e educação ambiental. Cada detalhe mostrava não apenas a criatividade de Miguel, mas também sua profunda compreensão das necessidades da comunidade. "Está incrível, filho", Ricardo respondeu genuinamente impressionado. "Sua mãe ficaria tão orgulhosa." Miguel sorriu, mas Ricardo notou uma sombra passar por seus olhos. "Às vezes eu queria ter conhecido ela, sabe? De verdade, não só pelas histórias e fotos." Ricardo sentou-se ao lado do filho, colocando o braço ao redor de seus ombros. "Eu sei, campeão. Eu também gostaria que ela estivesse aqui para ver tudo isso. Mas, de certa forma, ela está. Em cada ideia que você tem, em cada sonho que realizamos aqui no bairro, Laura vive através de nós e do trabalho que estamos fazendo." Naquele momento, Helena entrou na sala, já vestida para o evento de abertura do festival. "Vocês dois precisam se apressar. A cerimônia começa em 1 hora." A praça central do Jardim das Flores estava irreconhecível. Um palco havia sido montado, cercado por estandes onde estudantes e profissionais exibiam projetos inovadores de arquitetura sustentável. Moradores do bairro se misturavam a visitantes de toda parte, criando um burburinho animado. Quando Ricardo subiu ao palco para o discurso de abertura, sentiu o peso de centenas de olhares expectantes. Viu Miguel e Helena na primeira fila, sorrindo encorajadoramente. Respirou fundo e começou. "Há 1 ano, se alguém me dissesse que eu estaria aqui hoje, inaugurando um festival de arquitetura sustentável em um bairro que eu planejava demolir, eu teria rido. Mas a vida tem uma maneira engraçada de nos surpreender, de nos ensinar lições que nem sabíamos que precisávamos aprender." Ele fez uma pausa, seus olhos percorrendo a multidão. "O Jardim das Flores me ensinou que a verdadeira riqueza não está em contas bancárias ou arranha-céus. Está nas pessoas, nas histórias, nas raízes que plantamos e nas asas que damos uns aos outros para voar." Laura Santos, a quem dedicamos este festival, entendia isso profundamente. Ela via beleza onde outros viam decadência, potencial onde outros viam obstáculos. Ricardo olhou para Miguel, que o observava com olhos brilhantes. Hoje, graças à visão de Laura, à coragem de cada morador deste bairro e à energia de uma nova geração de sonhadores, estamos construindo não apenas prédios, mas um futuro. Um futuro onde progresso e preservação andam de mãos dadas, onde o sucesso é medido não apenas em lucros, mas em vidas transformadas. Enquanto Ricardo concluía seu discurso, uma suave brisa soprou pela praça, fazendo as folhas das árvores dançarem. Para muitos presentes, parecia quase como se Laura estivesse ali, sorrindo, aprovando cada palavra. O festival foi um sucesso retumbante. Durante uma semana, o Jardim das Flores se tornou um laboratório vivo de ideias e inovações. Palestras, workshops e visitas guiadas mostraram ao mundo o poder transformador da arquitetura quando aliada à consciência social e ambiental. Na noite de encerramento, enquanto fogos de artifício iluminavam o céu, Ricardo, Miguel e Helena observavam a cena da varanda de casa. "Sabe", disse Helena, sua voz carregada de emoção, "tenho certeza que Laura está vendo tudo isso, e ela deve estar tão orgulhosa." Miguel, com lágrimas nos olhos, abraçou o pai e a avó. "Obrigado", ele sussurrou, "por fazerem o sonho dela se tornar realidade." Ricardo, sentindo seu coração transbordar de amor e gratidão, olhou para o céu estrelado. O Jardim das Flores havia se tornado mais do que um projeto de revitalização. Era um testemunho vivo de que, com amor, visão e perseverança, era possível construir um mundo melhor.
E enquanto a última estrela cadente riscava o céu, Ricardo fez uma promessa silenciosa: continuar este legado não apenas pelo Jardim das Flores, mas por cada comunidade que precisasse de esperança e renovação. O futuro, ele percebeu, era brilhante, cheio de possibilidades, e eles o construiriam juntos, um tijolo de cada vez. Um ano se passou desde o Festival de Arquitetura Sustentável Laura Santos, e o impacto do evento reverberava muito além das fronteiras do Jardim das Flores. O bairro havia se tornado um ponto de referência nacional em revitalização urbana e sustentabilidade, atraindo visitantes de todo o país e até do exterior. Numa manhã ensolarada de sábado, Ricardo caminhava pelo bairro ao lado de Miguel, agora com 13 anos. O menino havia crescido não apenas em estatura, mas em maturidade e visão. Seus olhos brilhavam com a mesma paixão que um dia habitara os de Laura. "Pai, olha só!" Miguel apontou animadamente para um grupo de estudantes universitários que fotografavam e faziam anotações diante de um dos edifícios restaurados. "É o terceiro grupo de visitantes só esta semana." Ricardo sorriu, sentindo uma mistura de orgulho e humildade. É incrível como o Jardim das Flores se tornou um exemplo para tantas pessoas, não é? Eles continuaram caminhando, cumprimentando moradores e visitantes pelo caminho. O bairro pulsava com uma energia vibrante. Novos negócios haviam surgido, espaços culturais floresciam, e o senso de comunidade era palpável no ar. Ao chegarem à Praça Central, foram recebidos por Helena, que conversava animadamente com um grupo de pessoas. "Ah, que bom que vocês chegaram!" Helena exclamou, acenando para que se aproximassem. "Quero apresentá-los a alguém muito especial." Ricardo e Miguel se juntaram ao grupo, e Helena fez as apresentações. "Este é o Dr. Carlos Mendonça, da ONU Habitat. Ele veio conhecer nosso projeto pessoalmente." O homem de meia-idade sorriu calorosamente, estendendo a mão. "Sr. Mendes, é um prazer finalmente conhecê-lo. O trabalho que vocês realizaram aqui é verdadeiramente inspirador." Ricardo apertou a mão do visitante, sentindo uma mistura de orgulho e humildade. "O prazer é nosso, Dr. Mendonça. Mas o mérito é de toda a comunidade." O representante da ONU assentiu, olhando ao redor com admiração. "É exatamente isso que torna o Jardim das Flores tão especial. Não é apenas um projeto de cima para baixo, mas uma verdadeira colaboração entre empresa, comunidade e poder público." Miguel, que escutava atentamente, não conseguiu conter sua curiosidade. "O senhor veio de tão longe só para ver nosso bairro?" Dr. Mendonça sorriu para o menino. "Na verdade, jovem, vim por algo ainda maior. Estamos organizando uma conferência internacional sobre cidades sustentáveis e gostaríamos que o Jardim das Flores fosse apresentado como um caso de estudo." Ricardo e Helena trocaram olhares surpresos. "Isso é uma honra incrível", Ricardo conseguiu dizer. "Mais do que isso", continuou o Dr. Mendonça, "gostaríamos de convidar vocês para compartilharem sua experiência. O mundo precisa ouvir esta história." Nas semanas que se seguiram, o Jardim das Flores entrou em polvorosa com os preparativos para a conferência. Moradores, funcionários da Mendes Incorporações e os jovens estagiários do programa de arquitetura trabalhavam juntos para compilar dados, preparar apresentações e, acima de tudo, contar a história de transformação do bairro. Uma noite, enquanto Ricardo revisava alguns documentos em seu escritório em casa, Miguel entrou silenciosamente, carregando um álbum de fotos. "Pai, posso te mostrar uma coisa?" Ricardo sorriu, fazendo um gesto para que o filho se aproximasse. Miguel abriu o álbum, revelando fotos antigas do bairro, muitas delas tiradas por Laura. "Vovó me deu este álbum", Miguel explicou. "São fotos que mamãe tirou ao longo dos anos, mostrando como o bairro era antes. Pensei que poderíamos usar na apresentação da conferência, sabe? Para mostrar a jornada completa." Ricardo folheou as páginas, sentindo um nó na garganta. Cada foto era um testemunho do amor de Laura pelo Jardim das Flores, de sua visão para o que o bairro poderia se tornar. "É uma ideia brilhante, filho", ele disse, puxando Miguel para um abraço. "Sua mãe estaria tão orgulhosa de você." No dia da conferência, o auditório estava lotado. Representantes de governos, ONGs e empresas de todo o mundo aguardavam ansiosamente para ouvir sobre o milagre do Jardim das Flores. Quando Ricardo subiu ao palco,
acompanhado por Helena e Miguel, sentiu o peso da responsabilidade, mas também uma profunda gratidão. Olhou para a plateia e começou. A história que viemos compartilhar hoje não é apenas sobre arquitetura ou planejamento urbano. É uma história sobre redenção, sobre segundas chances e sobre o poder transformador do amor e da comunidade. Enquanto falava, imagens do bairro, antes e depois, eram projetadas no telão atrás dele. As fotos de Laura se misturavam a imagens recentes, contando visualmente a evolução do Jardim das Flores. Miguel, superando seu nervosismo inicial, tomou o microfone para falar sobre o programa de estágios e como os jovens arquitetos estavam contribuindo para o projeto. Sua paixão e eloquência cativaram a audiência. Helena, por sua vez, detalhou os aspectos técnicos da revitalização, enfatizando a importância da preservação histórica aliada à inovação sustentável. Ao final da apresentação, a plateia irrompeu em aplausos entusiasmados. Perguntas eram feitas, contatos trocados e sementes de novos projetos plantadas. Mais tarde, em um momento de quietude após o frenesi do dia, Ricardo, Helena e Miguel se encontraram na varanda do hotel, observando as luzes da cidade. "Sabe", disse Helena suavemente, "Laura sempre dizia que uma boa ideia era como uma semente ao vento. Você a planta em um lugar, mas nunca sabe onde ela vai germinar." Ricardo assentiu, sentindo uma emoção profunda. "E olha só quantas sementes plantamos hoje." Miguel, seus olhos brilhando com o entusiasmo da juventude e a sabedoria além de seus anos, sorriu. "E ainda temos muito a plantar, não é, pai?" Ricardo abraçou seu filho, sentindo que o legado de Laura, e agora o deles, estava em boas mãos. O Jardim das Flores era apenas o começo. A verdadeira jornada de espalhar esperança e transformação pelo mundo estava apenas começando. Enquanto a noite avançava, os três permaneceram ali, sonhando com as infinitas possibilidades que o futuro reservava, não apenas para eles, mas para todas as comunidades que seu exemplo poderia tocar e transformar. 5 anos se passaram desde a Conferência Internacional. O Jardim das Flores não era mais apenas um bairro revitalizado, mas um símbolo vivo de transformação urbana e social. O modelo de desenvolvimento sustentável criado ali havia sido replicado em diversas cidades do Brasil e do mundo, sempre adaptado às realidades locais. Ricardo, agora com 50 anos, caminhava pelas ruas do bairro em uma manhã de outono. Suas têmporas grisalhas e as linhas em seu rosto contavam a história de uma vida repleta de desafios e realizações. Ele parou diante do antigo casarão da Associação de Bairro, agora transformado em um vibrante centro cultural e de inovação social. "Senhor Ricardo", chamou uma voz familiar. Era Dona Zuleide, agora uma senhora de cabelos brancos, mas ainda com o mesmo brilho nos olhos. "Veio para a grande inauguração?" Ricardo sorriu assentindo. "Não perderia por nada, Dona Zuleide." O grande inauguração a que ela se referia era a abertura oficial do Instituto Laura Santos de Arquitetura Sustentável e Desenvolvimento Comunitário. Um sonho que começou como uma pequena semente anos atrás e agora se tornava realidade. Dentro do prédio renovado, a agitação era palpável. Estudantes de diversas partes do país e do mundo circulavam pelos corredores, ansiosos para o início das aulas. Nas paredes, uma exposição contava a história do Jardim das Flores, desde os tempos em que Laura sonhava com sua revitalização até os dias atuais. Ricardo encontrou Helena em seu novo escritório. Aos 75 anos, ela havia se tornado uma figura respeitada internacionalmente no campo da revitalização urbana sustentável. Seu cabelo completamente branco emoldurava um rosto marcado pela sabedoria e pela alegria de uma vida bem vivida. "Ah, Ricardo", ela sorriu, abraçando-o. "Mal posso acreditar que este dia chegou. Laura estaria tão orgulhosa." Ricardo respondeu, sua voz embargada pela emoção. Nesse momento, Miguel entrou na sala. Aos 18 anos, ele era a imagem viva de Laura. Os mesmos olhos brilhantes, o mesmo sorriso carismático. Recém-formado no ensino médio, ele se preparava para iniciar seus estudos em arquitetura e urbanismo. "Pai, vó", ele chamou animado, "está na hora." "Todos estão esperando no auditório."
Os três caminharam juntos até o grande auditório, repleto de estudantes, professores, moradores do bairro e convidados especiais. Quando subiram ao palco, foram recebidos por uma onda de aplausos calorosos. Ricardo se aproximou do microfone, sentindo o peso do momento. Há 6 anos eu era um homem diferente. Um homem que media sucesso apenas em números e lucros. Mas o destino, ou talvez o amor de uma mulher que eu havia deixado para trás, tinha outros planos para mim. Ele fez uma pausa, olhando para Miguel e Helena. O Jardim das Flores me ensinou que a verdadeira riqueza está nas conexões que criamos, nas vidas que tocamos, nas comunidades que fortalecemos. Laura Santos entendia isso profundamente. E hoje, com a abertura deste instituto, seu sonho ganha asas para voar ainda mais longe. Miguel tomou a palavra em seguida, sua voz forte e cheia de paixão. Este instituto não é apenas um lugar de aprendizado. É um laboratório vivo de ideias, um espaço onde o passado e o futuro se encontram para criar um presente melhor. Aqui aprenderemos não apenas a construir prédios, mas a construir comunidades, a preservar histórias enquanto escrevemos novos capítulos. Helena concluiu a cerimônia com palavras de sabedoria. Cada tijolo deste instituto carrega consigo uma história. A história de Laura, a história do Jardim das Flores, a história de cada um de vocês que acreditou que era possível fazer a diferença. Que as lições aprendidas aqui se espalhem como sementes ao vento, transformando cidades e vidas por todo o mundo. Após a cerimônia, enquanto os convidados exploravam as instalações do Instituto, Ricardo, Helena e Miguel encontraram um momento de quietude no Jardim do Terraço. Dali, tinham uma vista panorâmica do Jardim das Flores e da cidade além. É incrível, não é? Miguel refletiu, seus olhos percorrendo o horizonte. Como uma ideia, um sonho, pode crescer e se transformar em algo tão grande. Ricardo colocou a mão no ombro do filho. É assim que mudamos o mundo, Miguel. Um sonho, uma ação, uma pessoa de cada vez. Helena sorriu, seus olhos marejados. Laura sempre dizia que a arquitetura não era apenas sobre construir estruturas, mas sobre construir possibilidades. Olhem para tudo isso. Quantas possibilidades criamos juntos. Enquanto o sol se punha sobre São Paulo, pintando o céu em tons de laranja e rosa, os três permaneceram ali, unidos pelo amor, pelo legado de Laura e pela promessa de um futuro brilhante. O Jardim das Flores, outrora destinado à demolição, agora florescia como um farol de esperança e inspiração. Ricardo olhou para Miguel, vendo nele não apenas o reflexo de Laura, mas também a promessa de um futuro ainda mais brilhante. E naquele momento, ele soube com certeza que o círculo estava completo. O que começara como uma história de perda e redenção havia se transformado em um legado de amor, transformação e esperança eterna. O Jardim das Flores continuaria a florescer, suas raízes profundas e suas flores sempre voltadas para o sol, inspirando gerações futuras a sonhar, construir e transformar o mundo. Um bairro de cada vez.